Olá pessoal, para você que ainda não me conhece e está vendo esse vídeo, meu nome é Luciana Costa, sou proprietária da empresa Papel Arroz Especial e Especial Festas, tá? A gente trabalha já no e-commerce há 9 anos com itens como topo de bolo, papel arroz, flores, borboletas, enfim, artigos para decoração de confeitaria, tá? Mas esse vídeo, gente, serve para você também que trabalha com outros itens, tá? Quem trabalha aí com caixinha, com lembrancinha, eu quero falar um pouquinho para você sobre o frete por carta registrada, tá? Que é um frete mais em conta que o PAC ou o Sedex e que você pode atender o seu cliente enviando produtos para o Brasil todo. Por quê? Porque esse frete, ele independe do CEP. Se eu estou em Minas Gerais e vou mandar uma carta registrada para São Paulo, para Pernambuco, para o norte em geral, Amazonas, para o Rio Grande do Sul, o valor desta carta ele não altera, tá? Se ele tem um peso de 100 gramas, se essa carta tem um peso de 100 gramas, eu vou pagar o mesmo valor para qualquer CEP. Então é uma grande vantagem. Por quê? O PAC e o SEDEX, ele tem realmente um preço diferenciado, ele é cobrado por peso e por faixa de CEP. Então, se eu estou em Minas e vou mandar uma encomenda para o Nordeste, por PAC ou por SEDEX, fica extremamente caro. É aí que está a chave, é o X da questão, vamos dizer assim. Você acaba pagando um absurdo, por isso que o frete ainda é o terror do e-commerce. A gente esbarra em várias problemáticas com isso. O cliente ele quer comprar sua mercadoria, ele está disposto a pagar seu preço, mas quando chega na hora do frete, puf, a venda se esvai igual fumaça. Então a gente tem que tentar driblar isso daí de alguma forma. E uma das alternativas é a carta registrada. Muita gente não conhece, muita gente não sabe como que funciona. Então eu estou aqui justamente para mostrar para vocês como é que funciona essa modalidade. Tranquilo? Vamos lá então. Carta registrada, ela tem que ser qualquer encomenda que caiba dentro de um envelope. Ah, mas precisa ser um envelope pequeno? Um envelope grande? Não, envelope. Tanto faz se ele é o grande, se ele é o pequeno, se ele é o mini, se ele é o médio, mas a mercadoria ela tem que estar dentro de um envelope. Então, gente, a gente tem que usar o bom senso, tá bom? O que cabe dentro de envelope? Topo de bolo, caixinhas desmontadas, as desmontadas, tá? Topo de bolo, papel arroz, borboletas. Eu sei que muita gente trabalha com esses itens recortados, tá? De ornamentação, principalmente para bolo, tag para docinhos. Então, se a gente for pensar bem, raciocinar bem, dá para enviar muita coisa. Você que trabalha com esses itens, tá certo? Olha, até bijuteria, peças pequenas que você coloca ali no plástico bolha e você não causa muito volume no envelope, é possível você enviar por essa modalidade de frete, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Olha, esse aqui é um topo de bolo, certo? Um topo de bolo da Páscoa. Esse topo de bolo eu posso enviar tanto para quem mora lá no Oiapoque ou para quem mora lá no Chuí pelo mesmo valor. Então, se a minha carta registrada deu R$ 12, eu vou mandar para os dois extremos do Brasil, então é uma pegada grande para quem trabalha com esse tipo de material. Por quê? Porque fica um frete barato, fica aí entre 12 e 14 reais, vai variar de acordo com o peso. A carta registrada, ela comporta até 500 gramas, não mais do que isso. 501 eles já não passam mais. Então você tem que estar atento, sempre atento se a quantidade, se o volume da sua mercadoria não vai ultrapassar esse peso. Então é muito importante, galera, que vocês tenham na sua casa, nem que seja aquela balancinha de cozinha. Aquela balancinha simples que você compra em qualquer mercado aí, custa em torno de 20, 30 reais. É importante você ter noção, porque de repente você fecha você fecha com seu cliente um frete de 14 reais e você fala para ele que você vai mandar a carta registrada. Tá bom. Aí o cliente vai lá, compra a sua encomenda, acha o frete barato, vou comprar logo uns 15 topos e vou mandar como carta registrada. Então vocês têm que ficar atentos quanto ao peso. Por quê? A carta registrada ela vai no envelope, certo? O envelope é maleável. Então vocês têm que contar que vocês precisam de colocar uma proteção. Por quê? O carteiro, quando chega essa encomenda lá, as cartas registradas elas são enviadas dentro daqueles bolsões. PAC e SEDEX, o correio disponibiliza veículo. Então, quando a gente compra alguma coisa por PAC e SEDEX, é o carrinho do correio que para na nossa porta.
Mas quando a gente recebe um envelope, passa o carteiro com aquela bolsona, então ele enfia tudo lá dentro. Então ele pode achar que é maleável, olha, o topo é maleável, e ele pode simplesmente, para caber na pasta dele, ele pode dobrar seu topo, que pode danificar o produto, pode estragar o produto, tá? Pode perder a forma, pode amassar. Então, nas cartas a gente faz, mas a gente sempre coloca uma proteção de papelão, tá bom? Essa proteção de papelão, eu tenho que comprar papelão? Não, isso aqui, olha, se você tiver uma pegada boa, você vai até mercados, mercearias, qualquer lugar que disponibilizem de caixas, e você pega as caixas e corta. Isso daqui é uma carta, um fundo de uma caixa recortada que eu peguei lá no mercado. Não tem nada de segredo, não tem... Eu cortei com estilete, medi a medida certinha para que coubesse dentro do envelope, tá bom? E uma vez dentro desse envelope, gente, vocês vão ver que o correio, ele não consegue, o carteiro lá, se for o caso, ele não consegue amassar essa mercadoria. Ele não vai conseguir dobrar, ele vai ter que enfiar lá na bolsa dele, vai ter que enfiar na bolsa dele, porque eu acho que ele anda com muita coisa. Mas ele não vai dobrar, então o seu topo, ele não vai se danificar, tá? Eu acho que eu acho que eu tenho que cortar um pouquinho mais da beirada, porque ficou muito justo e não tá querendo entrar no envelope. Deixa eu fazer um corte aqui. Então, só para ilustrar para vocês que isso daqui, é uma embalagem que você faz, um frete que fica bem mais em conta. Cuidado, tá? Na hora de usar o estilete. Vamos lá. Então, o que a gente faz? A gente coloca dentro do envelope. Veja, pus aqui, ó, papelão dentro do envelope. Ele dá pra vocês verem, certo? E eu vou colocar o meu topo de bolo junto. Pronto. Tá? Pronto. Fechei o envelope. Ó, eu tento amassar, eu não consigo, eu tenho resistência. Então, o carteiro, ele vai enfiar esse envelope na bolsa dele, mas ele não vai danificar o seu produto. Então, isso é muito importante. Então, quando vocês forem fazer uma venda e fazer o envio por carta registrada, tenham sempre em mente o peso, tá certo? Então, com aquela balancinha de cozinha, você vai lá e pesa o envelope e o papelão. Esse papelão aqui, por um infortúnio, ele é um papelão grosso. Tentem pegar um papelão mais fino, tá? Porque tem várias caixas ali, acabei achando bacana esse daqui, que eu vou enviar um topo só com ele. E ele é bastante firme. Mas se eu fosse enviar 4, 5 topos com esse papelão aqui, ó, por ele ser grosso, tá vendo? Ele não vai caber mais do que 2 unidades. Então, o ideal é você pegar um papelão um pouco mais fino, mas um papelão resistente, tá certo? Que não dobre. Porque se dobrar, ele perde a função dele. Então, o ideal seria isso. Você pega na sua balancinha um topo de bolo, você coloca lá. Vai dar lá 20, 30 gramas, depende do material que você está usando. Feito isso, você tem o peso de um topo. Um topo pesa, vamos jogar alto aí, 30 gramas, certo? Então, quantos topos eu consigo enviar? Eu já tenho o peso do meu papelão, o peso estimado, do meu envelope e do meu papelão. Vamos supor que isso aqui os dois juntos dê, sei lá, 40 gramas. Então, 40 gramas eu já perdi na embalagem, certo? Então, quantos topos eu vou conseguir mandar nesse envelope para que o cliente pague o frete de carta registrada? Então, você faz uma continha lá, 10 topos, você tem que pensar que 10 topos vai dar em torno já de 300 gramas, certo? Então, eu não recomendo que coloque mais do que isso, até porque o envelope fica muito inchado, porque topo tem palito. Palito, quando é papel arroz, eu consigo até 30 papéis, mas aí o papel arroz é plano, mas o topo ele tem palito, ele vai dando volume, tá certo? Então, não é uma boa. Então, o que você faz? Você calcula mais ou menos, olha, para o seu cliente, olha, eu vi aqui na tabela, você tem que ter uma tabela, você consegue isso nos correios, certo? Eu acho que pelo site não dá, mas você consegue. Na agência de correio, você fala para a pessoa, você me arruma uma tabela de carta registrada para você ter parâmetros de preço. Porque a carta, ela varia de 50 em 50 gramas. Então, até 50 gramas é um peso, é um valor, de 51 a 100 é outro, de 101 a 150 é outro, 151 e vai até chegar nos 500. Passou de 501, pronto, acabou, não é carta mais, virou PAC.
Então, para você não ter surpresa na hora de fazer sua postagem, justamente faça isso. Pese antes. Por quê? Quando o cliente fala assim, eu quero comprar 10 topos de você. Tá, eu tenho um frete aqui, olha, o PAC para sua cidade, você vai calcular lá, olha, ele fica em R$ 45. Nossa, mas aí fica muito caro. Não, eu tenho um outro frete aqui de R$ 14, por exemplo, que é por carta registrada e dá para eu mandar a sua encomenda. Aí dá para você comprar até 10 topos, dá para eu mandar nesse frete, tranquilo. Então, a venda se torna mais fácil, porque você oferece uma outra opção, entendeu? Para o seu cliente. Inclusive, eu trabalho muito com frete grátis nessa modalidade. Por quê? Eu faço a venda de 10 topos, eu ofereço o frete grátis, porque eu já sei previamente que aquele frete não vai alterar, ele não vai mudar, eu não vou ter surpresas. Então, eu já faço a diluição ali e ofereço o frete grátis para o cliente. Ele está me comprando 10 produtos, em contrapartida, ele não está pagando frete. Então, o preço do produto sai o preço real. Existem outras formas de cálculo, tá? Que depois, em uma outra oportunidade, eu mostro para vocês. Mas, basicamente, é isso. Então, a carta registrada ele é um frete que dá para ser bem explorado. Mas você tem que saber direitinho para que você não caia nas armadilhas. Você cobre R$ 14 do cliente, chega lá, o peso ultrapassa, o correio vai querer te cobrar os 45. Então, e você já fez a venda, é um transtorno só. Então, muita atenção com isso. Máximo 500 gramas, tenha sempre a balancinha. Vai fechar com o cliente, você já tem que ter uma tabelinha prévia. Porque se você falar assim pro cliente, espera um pouquinho que eu vou lhe pesar a encomenda, fica pouco profissional. Então a dica é o seguinte, vai fazer carta registrada? Já põe aí na sua balancinha, já pese os seus produtos. Faça uma tabelinha. Um saquinho de borboleta com 200 borboletas pesa 100 gramas. Um saquinho de um topo montado com um palitinho e tal, pesa 30 gramas. Um topo, se você trabalha com papel arroz, um papel arroz pesa em torno de 20 gramas. Então, você sabe que naquele frete, para você ter uma margem de segurança, que você vai ter que pôr um papelão, proteção, plástico bolha, sabendo disso, então você já desconta aí pelo menos 50 gramas de embalagem. Então, você pode pesar até 450 gramas de mercadoria, tá certo? Então, isso daqui você já tem mais ou menos prévio. Então, quando o cliente vai fazer uma compra e fechar uma compra com você, você já tem que automaticamente na sua cabeça ter aquela calculadora. Bom, ele vai se você me comprar de um topo ou 10 topos, o valor do frete é o mesmo. Então, você dá uma forçada na venda. Você fala assim, muita gente fala assim, você manda, tem mínimo de compra? O que eu falo é que não. Mínimo de compra não tem. Eu mando um único produto. Mas eu tenho o frete é único. Então, às vezes eu falo para a pessoa, você vai pagar R$ 14 de frete para um negócio? Você não precisa de mais alguma coisa? Você não quer aproveitar e pedir mais algo? Entendeu? Então, é assim que a gente dá uma forçadinha na venda. Aí o cliente pensa, já que eu vou pagar o frete mesmo. Não, principalmente quando for confeiteira. Aquele cliente final, que é ele que tá ali comprando para o aniversário do filho, da filha, ele nem se importa de pagar. Se eu oferecer um PAC, um SEDEX para ele paga na boa. Mas a confeiteira que tá ali comprando para suprir o cliente dela, que ela também tá ali com a margem enxuta, então o que você fala? Justamente isso, entendeu? Fala, olha, vamos aproveitar o frete, pega mais alguma coisinha. Até 10 topos dá para mandar nesse frete. Ou 5 topos e um pacote de borboleta. Você tem que acabar forçando a venda em cima disso. Tranquilo? Então, assim, a carta registrada é basicamente isso. Agora, galera, mas uma flor cabe dentro, ela cabe dentro de um envelope. Certo? Ela coube. Ela nem dá tanto volume assim. Passaria? Passaria. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O frete por carta registrada, quando chega lá no correio, eles vão fazendo um empilhamento. Eles vão sobrepondo envelopes em cima de envelopes, caixa em cima de caixa, certo? Essa flor é um produto sensível. Se eu jogo aqui um monte de carta em cima dela, ela vai virar uma flor plana. Então, a gente tem que ter bom senso do tipo de mercadoria que a gente vai enviar. Então, eu consigo enviar um topo 3D, bonitinho? Consigo. Mas no meu topo tem flor. Já não dá, gente.
vai estragar, tá certo? Então, é bom senso. Você não vai colocar dentro de um envelope algo que possa ser amassado. Ah, mas eu vou enrolar no plástico bolha. Beleza, ela vai ficar dessa altura, vai chegar lá o correio e vai falar, não, eu não posso passar isso como carta. Por quê? Porque tem volume, tá certo? Ah, eu vou mandar esse pacote de palito, que é super duro, eu vou mandar numa carta registrada. Aí você coloca lá no envelope, tá? Bonitinho. Olha o volume que deu. A pessoa vai apalpar e vai falar assim, o que que é isso? Porque no correio eles perguntam, o que que é isso? Aí você vai falar, não, os palitos que eu tô mandando lá pra minha irmã, lá na Paraíba. Aí o correio vai falar, não, esse tipo de produto não pode ir como carta. Então, quando chegar lá no correio com o seu topo de bolo, certo? Você tem que falar, a pessoa vai te perguntar, eu quero como carta registrada. E você vai falar, ele vai falar assim, mas o que é isso? Você tem que falar assim, são impressos. Se você falar, é topo de bolo, é caixinha desmontada, ele vai falar que não dá para mandar. Sabe por quê? Porque correio, todas as agências de correio, elas têm meta. Elas têm meta para cumprir. Então, elas têm lá uma quantidade de PAC e de SEDEX. Então, quando o cliente chega e fala, não, isso aqui é topo de bolo, a primeira coisa que o correio, que o atendente, né, lógico, fala é o seguinte, não, você não pode mandar isso não. Então, é muito importante essa dica. Você vai falar, não, isso aí é impresso, são impressos. São impressos, ele vai às vezes apalpar, são impressos, é uma amostra que eu tô mandando. Não dá muita explicação não, gente. Não vai falar, é topo de bolo, porque o cliente me pagou um frete, parará, parará. Não deu muita explicação, tá certo? Um outro dado muito importante é você fazer uma amizade, tá? Quando você vai numa agência de correio, geralmente você vai na agência mais próxima. Quando você vai na agência mais próxima, você vai, todas as vezes que você for postar, e você vai naquela mesma agência, você vai puxando assunto com a pessoa. Nome, como que você chama? Às vezes tem 2, 3 atendentes, você vai criando um vínculo de amizade, você vai criando uma empatia com aquelas pessoas, você vai sendo agradável. Aí elas vão começar a te perguntar, você trabalha com o quê? Eu trabalho com topo. Você pode até falar, eu trabalho com topo de bolo. Que legal. Aí a gente entra assim, gente, aquele merchan, né? Quando vocês precisarem para o aniversário de vocês, eu faço topo. Sabe? Tenha sempre, assim, uma relação de amizade. Por quê? Porque isto vai bloquear a barragem desse tipo de produto. Entendeu? Quando eles encrencam, quando você pega um atendente, aquele atendente que tá mal-humorado, aquele atendente que é mal amado, e você depara com ele vai te barrar isso aqui. Ele vai falar, não, não pode. Porque eles acham, na ordem deles, carta registrada é apenas para documentos, para coisas pessoais, para fotos, tá certo? Então, no primeiro impacto, não chegue lá dizendo que é topo de bolo. Fala, não, isso aqui eu trabalho com confeitaria, isso aqui são impressos. Caixinha, desmontou a caixinha, pôs lá no envelope, o que é isso? Eles apalpam, o que é isso? É impresso. É foto impresso, são impressos. Depois que você vai criando aquele laço de amizade, aí sim, é topo de bolo, eu tô mandando um cliente meu umas amostras para uma loja. Você vai inventando histórias, vai criando. Quando você vê, você já chega lá e eles já não perguntam mais nada. Eles já sabem o que é seu produto, eles passam numa boa, eles riem com você, eles te contam história, você conta história para eles. É assim que funciona, entendeu? Então esse relacionamento é importante. Nossa, Luciana, mas eu peguei um cara super mal-humorado. Aquele mal-humorado, você evita ele. E mesmo que você não evite, ele puxa um assunto. Ele tem uma família, ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem um filho. Você tem filho, que idade? Que legal, eu faço lembrancinha para aniversário. Você aproveita e já faz o seu merchan ali. Você quebra o gelo da pessoa. Ele fica tão sem graça que você está oferecendo uma coisa, às vezes, para o filho dele, que não é propina não, gente. É oferecer de venda mesmo. Quando você precisar, para você eu faço um preço diferenciado. Não é propina não. Você chega lá e fala pro cara, eu vou te dar um presente e você passa a minha encomenda. Não, não é isso, tá? Entenda bem as coisas. Então, assim, mas às vezes a gente depara com aqueles mal-humorados, né? Eu, quando comecei as minhas postagens, lá atrás, em 2014, eu ia no Correio Central daqui, a agência do Correio mesmo, era a agência central. Depois eu parei, por quê? Porque agências franqueadas me ofereceram, eu tinha um volume muito alto de vendas,
e eu consegui uma agência franqueada que ia buscar na minha loja, na minha fábrica lá, então pronto. Eu não tive que ir ao correio mais. Mas eu sempre tive relação de amizade com eles. Há poucos dias, devolveram uma encomenda, eu fui lá no centro de distribuição para buscar e eu não levei documento. Tava no nome da empresa, eu não levei documento de nada. Aí a moça pegou o papel e falou assim: ah, eu te conheço. Nós lembramos lá de 2014, quando eu fazia postagem. Aí ela falou assim: olha, eu vou entregar a encomenda, porque eu te conheço, senão você teria que trazer documento da empresa e assinar um monte de papel, parará, parará. Então, para vocês verem o tanto que é importante esse vínculo de amizade. Aí nós batemos papo, ela me contou o que aconteceu com cada um da agência, que a agência central fechou, para onde que foi cada um, eu sei o nome de todos, e a gente... Então, assim, essa relação de amizade, ela é importante, porque uma hora ou outra você vai ter obstáculo. E se você não tiver um nível de amizade com aquele... Um vínculo muito bom de amizade, você acaba perdendo. Porque quando eles querem te barrar, eles te barram. É terrível, entendeu? Então, importante isso, empatia com o atendente. Fale depois que você começou a ir lá 2, 3, 4, 5 vezes, eles vão ver que você está indo de forma frequente. Eles vão começar a saber, não, essa pessoa aqui é bacana, porque ela tem dia que ela traz carta, tem dia que ela traz PAC, tem dia que ela traz SEDEX. Porque nem todos os fretes são cartas, nem sempre é 100% carta. Uma hora vai ter um cliente que vale a pena ele pagar um PAC, tá? Um exemplo, Minas Gerais, eu vou mandar uma encomenda de topo de bolo, 50 topos, já não cabe carta mais. Então, eu vou mandar PAC, eu tenho que mandar o quê? Eu tenho que mandar PAC ou SEDEX, depende da urgência do cliente. Então, nem todos os fretes da gente, o frete de carta registrada, gente, a gente tem que pensar no pequeno, tá certo? Ensinando o pequeno. Então, assim, basicamente isso, né? Espero que tenha ajudado aí nas dicas e qualquer dúvida, só chamar.